Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é João, estamos aqui hoje para falar sobre como nós, filhos de Deus, devemos encarar o fim de todas as coisas. O apóstolo Pedro, aquele que andou sobre as águas, que esteve com o nosso Senhor Jesus, declarou o seguinte na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10 ao 14. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que você e eu, sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O apóstolo Pedro aqui está nos exortando a vivermos os últimos dias da nossa vida de forma santa, de forma íntegra, não olhando para os valores ou padrões deste mundo torpe, deste mundo caído, não querendo agradar os interesses dos homens, mas querendo agradar a Deus. O que Pedro está querendo fazer aqui, nessa sua segunda epístola, é estimular os irmãos a viverem os últimos dias de forma santa, apresentando seus corpos como um sacrifício vivo e contínuo a Deus, mas pacientes e crendo que um dia a sua redenção virá. Mas eu, como líder, tenho percebido que muitas pessoas têm encarado os fenômenos que têm assolado a humanidade de forma temerosa, com pavor, com medo do que pode acontecer. É medo de uma guerra, é medo de uma bomba, é medo de uma grande recessão, é medo da morte. Mas o apóstolo Pedro nos exorta a esperarmos com paciência o dia do Senhor. E veja como ele detalha o dia do Senhor. O dia do Senhor, no dia do Senhor, os elementos serão desfeitos pelo fogo. O fogo derreterá os elementos. Nós podemos analisar essa passagem de forma literal, bem como também de forma alegórica. Eu, na minha visão, acredito que essa abordagem do apóstolo Pedro ela é literal. Que tudo será desfeito pela vontade de Deus quando Ele voltar. E a partir desse episódio, todos estarão perante o tribunal divino. Então, como é que nós ficamos com medo de uma doença? Como nós ficamos com medo do cenário geopolítico mundial? E nós não olhamos para essa passagem que fala que tudo será desfeito com fogo, com medo. Nossa forma de olhar as coisas, nossa forma de encarar esse mundo tem que ser uma forma em que o principal alvo é o nosso Senhor Jesus. É uma forma de apresentar a nossa vida de forma santa para Ele, sem apego a nada daqui. E apenas assim, para poder endossar um pouco mais essa visão do apóstolo Pedro, eu quero trazer a visão do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escreve o seguinte em Lucas capítulo 21, versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, o fim dos tempos, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Meus amados, meus queridos irmãos, o chamado de Deus para a sua e para a minha vida não é para ter uma vida de medo, não é para ter uma vida com medo do que pode acontecer, não é com medo que eu vou deixar de agir, não é com medo que eu vou deixar de falar a verdade, não é com medo da morte, diante de um tribunal que está na iminência de me executar, que eu vou me calar e vou negar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara ao falar que os medrosos não herdarão os céus. Deus nos chama para sermos
copartícipes do seu reino, da sua glória, do seu corpo. Mas muitos cristãos, infelizmente, excluem a parte do sofrimento de Cristo e focam apenas nas bênçãos. Mas infelizmente não é assim. Precisamos nos lembrar dos apóstolos, que todos foram perseguidos com a única exceção do apóstolo João, que estava destinado por Deus a ter a revelação do Apocalipse. Então, para que nós possamos ser copartícipes do corpo de Cristo, nós temos que ter em mente que também participaremos, por vezes, em algumas circunstâncias, isso é bíblico, das suas dores. Então, a forma como Deus quer que a gente encare todas essas coisas que estamos vivendo hoje é com alegria, paciência e fé, que o fim de tudo está chegando. Meu irmão e minha irmã, saiba, o fim das coisas está chegando e Deus quer usar você para ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus quer que você pregue o evangelho às pessoas. Deus quer que a sua luz resplandeça nesse mundo. Deus quer que você seja o sal dessa terra. Ainda que você seja destruído, o seu testemunho servirá para iluminar esse mundo tão entenebrecido pelas trevas e salgar essa terra tão infértil por conta do pecado. Nós não podemos ter medo do que está acontecendo. Nós precisamos olhar as circunstâncias, olhar as situações, crendo e tendo fé que Deus está no controle de absolutamente tudo e de que até o inimigo obedece à sua determinação e à sua vontade. Haja vista o exemplo de Jó. Então, com essa palavra eu gostaria de encerrar esse momento e convidar você a olhar o mundo, não com medo do que pode acontecer com você, mas confiante de que Deus está no controle da nossa vida. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima. Tchau!